está na nossa hora e pontualidade é um dever de todo e qualquer espírita que se propõe a dirigir as atividades espíritas, né? Porque a espiritualidade é mais pontual que tudo nessa vida, né? Então, vamos nós, mais uma vez, reunidos aqui nas duas casas, Casa Espírita Francisco Cândido Xavier e Centro Espírita Antônio de Pádua, para mais uma noite de grandes reflexões. Quem irá nos falar hoje é Maurício Mancini, de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. E depois eu faço a pequena apresentação dele, eu vou pedir ao tia Gustavo que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece para nós, por favor, Gustavo. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Fazer uma leitura inicial do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. No capítulo em que se trata de amor e renúncia, interpelado por Pedro, Jesus responde a Pedro acerca desses dois temas. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Acalmemos nossos corações, nossas mentes. Solicitamos nesse momento, pela presença da espiritualidade amiga de nosso Senhor Jesus Cristo, solicitamos o apoio, a harmonização dos nossos ambientes, das nossas mentes e de nossos corações, para que possamos, nesse momento, receber a mensagem, a bela mensagem de nosso palestrante acerca do amor, e com ela recebermos também a essência dos ensinamentos, da harmonia, da luz, que nos é trazida pela espiritualidade, por nossa doutrina espírita e por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos assim, então, nesse momento, o nosso acompanhamento, a nossa indicação dos caminhos mentais, morais e espirituais, e que possamos, então, assimilar o máximo possível dos ensinamentos hoje trazidos. Então, pedimos ao Nosso Senhor e à espiritualidade que estejam conosco agora e sempre. Assim seja. E assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, na noite de hoje nós temos o prazer de receber novamente, para nos falar, o nosso querido amigo, companheiro de jornada evolutiva, Maurício Mancini. Ele é espírita desde 1976. Atua em tarefas mediúnicas desde 1986. E é palestrante espírita desde 1989. Realiza cerca de 120 palestras e seminários espíritas por ano, versando sobre temas variados da doutrina espírita, com especial atenção aos estudos relativos à educação de jovens, a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus, a mediunidade e outros temas doutrinários da atualidade. Atualmente está radicado no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, Brasil, vinculado ao Centro Espírita Paulo de Tarso e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde exerce o magistério
superior desde 1991, perdão. O tema que ele irá nos trazer hoje é a força do amor. E para que a gente não perca mais tempo, Maurício, é com você, querido. Obrigado, Tereza. Vou me colocar em tela grande aqui. Qualquer coisa, vocês me chamem, se travar, se der algum problema, tá bom? Só para poder facilitar a gravação e a edição depois lá para colocar no meu canal no YouTube, que eu já convido todo mundo para conhecer. Ok. Espera aí só um minutinho. Enquanto a gente aguarda, pedimos a todos que estejam com seus microfones abertos, por gentileza. Para fechar, né? Fechar seus microfones e depois, no final, certamente, o Maurício, se houver alguma dúvida, eu estou me atrevendo a falar isso aqui agora, ele vai se colocar à disposição para algum esclarecimento. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, meus amigos capixabas, é bom estar com vocês pela terceira vez já, né, Tereza? E a gente ter a oportunidade de trabalhar assuntos, temas que são muito caros ao nosso coração, principalmente na tarefa de divulgação da doutrina espírita como uma ferramenta para que nós sejamos os construtores da nossa felicidade, para que nós sejamos os artífices do bem-estar, do estado de mundo regenerado e de regeneração que nós estamos procurando construir. Porque ficar no centro espírita esperando a Terra se regenerar, para depois a gente sair e viver lá nela, não vai dar resultado, não vai adiantar. E é tão gostoso quando a gente vai logo lá na primeira parte, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, que é Deus? E aí os amigos espirituais respondem, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. E isso a gente começa a pensar, nossa, Deus é algo tão grande. E se ele é causa primeira de todas as coisas, né, ele criou a gente também. Ele é causa da gente também. E a gente pergunta, mas nós ainda somos tão equivocados, nós ainda cometemos tantos erros, nós ainda estamos tão longe dessa perfeição, dessa inteligência suprema da divindade. Então, dá trabalho para ele, né? Por que ele nos criou? Para que nos criar? E aí a única resposta mais razoável que eu encontrei veio exatamente desse nosso amigo em comum, Tereza, que é o Gustavo Silveira, lá naquele programa Filosofia de Emmanuel, que eu mando o link para vocês aí todo sábado de tardinha, para a gente poder participar junto lá no chat, que é o seguinte, Deus nos criou, e ele podia ter ficado tranquilo, confortável, sem criar nenhuma das criaturas que nós aqui estamos ainda tão imperfeitos, e curtindo a sua sabedoria, a sua inteligência suprema, mas foi por amor. Nós somos frutos do amor divino. Essa força gigantesca, essa força criadora de tudo o que há no universo, que nos cria simples, ignorantes, porém perfectíveis. Capazes de, à medida que nós fomos amadurecendo, à medida que vamos ganhando experiência, sermos os construtores da nossa própria evolução e da nossa própria felicidade. E o amor se apresenta na natureza exatamente como isso. Aliás, nós poderíamos até fazer uma analogia para ajudar a entender. As pessoas que amam com generosidade parecem aqueles nossos companheiros, nossos vizinhos lá das minhas cidades interioranas de Minas Gerais, que tem uma despensa cheia e que, assim, faz uma broa de milho, sai, distribui um pedaço para a vizinha do lado, para a vizinha do outro lado, recebe o pessoal, tem sempre um café, tem sempre alguma coisa para servir, distribuem. Estão fazendo circular os gêneros que eles têm na despensa. O amor é isso. A nossa despensa íntima, ela é criada cheia de amor, com essa força que Deus impulsiona em nós. Mas, se nós somos generosos, nós fazemos isso. O amor circula. Essa energia criadora circula, vai muito além do nosso limitado mundinho. E aí o que acontece? Como acontece lá nas cidades do interior de Minas que eu gosto de frequentar, que eu costumo frequentar muito, se alguém leva uma torta para alguém, um pedaço de broa de milho, no outro dia ela recebe um pouco de café para moer, recebe uma farinha, recebe alguma outra coisa. Então, o amor vai circulando. Não que seja o interesse nosso de fazer o amor circular para receber de volta, mas é na força da natureza. Tudo que nós lançamos volta para nós. Tudo que nós semeamos, nós somos obrigados a colher. E as pessoas egoístas, aquelas que amam com parcimônia, que preferem ser amadas do que amar, elas parecem aquelas criaturas mais fechadas em si, que trancam a sua despensa cheia de gêneros, e aí esses gêneros começam, então, a ser usados ali só para ela mesma, né? Só para a sua alimentação, só para os da sua família, só para os seus amigos,
E o que acontece? Não dão conta. A despensa está cheia. E como a despensa está cheia e eles não dão conta, o que acontece com os alimentos? O prazo de validade vence, alguns começam a estragar, começam a cheirar mal, começam a atrair baratas, ratos. Se nós guardarmos o amor, essa energia dentro de nós, e formos egoístas com ele, nós vamos atrair, não baratas e ratos, mas vamos atrair espíritos tão mesquinhos, tão equivocados quanto nós. Então, é lógico, a grande proposta para nós é que nós coloquemos o amor em circulação. Nós somos, gente, amantes por natureza. Né? E apesar de nós termos aí no Espírito Santo o nosso querido Roberto Carlos lá de Cachoeira, falando muito desse tipo de amor, que na verdade a gente percebe que é atração sexual, que é um relacionamento mais carnal, mais sensual, nós somos amadores, no sentido de força de amar em ação, por natureza, pela própria criação divina. E aí somos convocados a pôr em circulação. Mas, olha como Deus é sábio, né? Mesmo do ponto de vista exterior, amar faz um bem danado. Faz um bem danado para a alma, né? Todo mundo que ama encontra mais paz, encontra mais felicidade, encontra mais serenidade. Todo mundo que tem uma forma de amar saudável. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Nós precisamos amar de forma saudável, de forma a não comprometer a nossa saúde emocional, a nossa saúde afetiva, porque depois isso vai comprometer a nossa saúde do corpo. E como eu dizia, até para a gente poder dar um toque de mais humor aqui, né? Quem ama com generosidade, consegue até se embelezar. Olha que coisa interessante. Chico Xavier representa, e é o que dá nome a uma das casas que nos acolhe hoje. É tão bom fazer palestra em 2 casas, né? A pandemia deu para a gente esse dom da ubiquidade, está em 2 centros ao mesmo tempo. Mas Chico Xavier, para nós, do movimento espírita, então, é uma representação daquele amor maternal até, né? Sempre acolhedor, sempre gentil, jamais pensando em si mesmo, sempre pensando nos outros primeiro. E aí aparece essa criatura que a gente olha, quem olhasse apenas uma foto de Chico Xavier, ainda mais sem a peruca, e diz assim, nossa, que criatura horrorosa, criatura feia. Mas ele é tanto amor, ele é tanta generosidade, que não tem um espírita que conheça a história de Chico Xavier que diz, Chico é feio. Não é feio, né? Chico é lindo. É maravilhoso ter a história dessa criatura junto de nós, termos vivido parte da nossa existência material com ele ainda encarnado. Isso os mais jovenzinhos não vão nem lembrar, nem ter. Mas nós que já passamos aí bastante da quadra dos 50, já estamos chegando na quadra dos 60, temos lembranças generosas e carinhosas do nosso Chico Xavier. E embeleza, inclusive, as criaturas comuns, os pobres mortais como nós, né? Vamos imaginar umas cenas pitorescas aqui. Você imagina lá aquela mocinha, toda animada lá na manicure, falando do príncipe encantado que ela encontrou, do rapaz maravilhoso, tão elegante, tão gentil, que puxa cadeira no restaurante, que paga a conta e não pede para rachar. E aí a manicure vai ficando com tanta inveja que ela acaba até arrancando o bife ali na hora de fazer as unhas. De repente, abre-se a porta do salão e entra o príncipe encantado da princesa, né? E a gente olha para ele assim, parece um colchão amarrado no caminhão de mudança, né? Passou um pouco dos quilos do valor da camisa, lá do tamanho da camisa, está meio fugindo ali o umbigo, mas para ela, que o ama, ele é lindo. Ele é a maior beleza que existe, porque ela o ama. Então, o olhar de quem ama para o ser amado é sempre de mais beleza. E não vamos pensar que isso é só uma característica feminina, não. Os rapazes também, às vezes estão lá na academia, estão falando muito da jovem que encontraram, da gata maravilhosa, que sabe cozinhar, que fica atenciosa, que assiste filme deitadinha no colo dele, lá aquelas séries que eles gostam de maratonar, e o colega que está levantando peso fica pensando com inveja, vou jogar o ferro na cabeça desse doido, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho uma mulher tão bonita assim, tão prendada, porque é difícil juntar essas coisas todas, né? De repente, ouve-se um barulho, a catraca da academia deixa passar a princesa. E aí quem olha parece aquele boizinho de chuchu que a gente fazia quando era criança, né? Mais rechonchudo em cima, 2 cambitos finos caminhando em direção a ele, dá-lhe um beijão apaixonado. Mas para ele, ela é linda. E para ela, ele é lindo. Porque o amor faz isso por nós. Não é que ele nos cega. Ao contrário, o amor revela o ser espiritual que nós somos. Quem é bonito espiritualmente é revelado pela força do amor. E nós vemos na codificação, isso os espíritos dizem até Allan Kardec, nós vemos criaturas disformes, né, num corpo disforme, que exalam tanto amor, tanta afetividade, tanta generosidade, que elas atraem para si as criaturas, que elas funcionam como luzes que atraem as falenas.
E outras pessoas com um exterior brilhante, super conforme, simétrico, aquela beleza encantadora de aparecer em fotografia e em outdoor. Mas são criaturas geniosas, são criaturas malévolas, e elas causam um ar de repugnância. São suportadas apenas, mas elas não são acolhidas. E é muito interessante a gente perceber isso. Porque se a gente soubesse dar valor à força do amor, a gente ia levar à falência as indústrias de cosméticos. Claro que a gente ainda ia continuar precisando, mas ia precisar muito menos. E quando o amor adoece, é que nós sofremos. Na verdade, se nós observarmos em volta de nós, na sociedade, grande parte, gente, uma parte enorme dos sofrimentos que nós enfrentamos hoje, devidos à falta do amor, ou ao adoecimento dele. Porque, de vez em quando, as pessoas dizem, mas eu amo tanto, foi por isso que eu matei. Ah, mas não é verdade. Não ama. Isso não era amor, isso era apego. Isso era posse, isso era egoísmo. Amor não era, porque o amor não faz a parte amada sofrer. O amor não causa, não quer causar dor, ao contrário. Ciúmes, ódios, essas coisas todas, são simplesmente formas adoecidas de amar. Tanto que Emmanuel costuma dizer na sua obra, né, o ódio é simplesmente o amor que adoeceu. Então, tratemos de curar o amor. Tratemos de impulsionar essa afetividade em nós, porque nós vamos melhorar a sociedade. Olha os conflitos. Essa semana inteira, esses dias todos, né, vamos pensar assim, nós temos passado muito preocupados com o que ocorre num país lá da Ásia, que é o Afeganistão, com o que pode acontecer, com a guerra, com os conflitos, com os atentados terroristas que podem surgir a partir dali, não é? E a gente pensa assim, mas por que tantas guerras? Por que tanto desentendimento? Por que atentados? E a gente pensa assim, é porque essas criaturas não sabem amar de verdade. Elas não conseguem enxergar, além de si mesmas, outras pessoas, outros seres, inclusive o seu mundo para amar. Porque quando nós destruímos o ambiente em que nós vivemos, poluindo, desmatando, nós estamos a causar falta de amor. E pela falta de amor, destruição. E com a destruição, o sofrimento que virá para nós. Então, isso é muito grave. Essa violência toda que nós observamos, não precisamos falar só de guerra entre países, de conflitos civis. Hoje mesmo vem notícia de um golpe de Estado num país africano. Gente, mais conflito, mais guerra, mais falta de amor. Pensa bem, a população passando fome. Aqui no Brasil também, a população passando fome, a população sofrendo com uma pandemia e as criaturas brigando, pensando em eleição para o ano que vem, fazendo discurso de ódio umas contra as outras. E aí, de novo, o ódio é o amor que adoeceu. E é muito importante refletirmos como curar o amor, como fazer o amor melhorar. Basta nós percebermos o seguinte, tanto na literatura espírita, para aqueles de nós que não temos oportunidade, mas, como nós estamos aqui numa sala com bastante companheiros já amadurecidos, trabalhadores de longo tempo da doutrina espírita, muitos de nós temos acesso a reuniões mediúnicas, não é? E vemos com que frequência aqueles espíritos obsessores selvagens, embrutecidos, vingativos, ameaçadores, nada consegue convertê-los. De repente, a espiritualidade envia uma mãe generosa, um filho ou uma filha que aquele ser amou muito e que se distanciou deles por causa dos descaminhos e que, pela força do amor, os transforma. Ah, mas eu não participo de reunião mediúnica. Ah, mas eu não tenho essa experiência. Não tenho como garantir que o amor é tão transformador assim, como você está falando, Maurício. Mas nós temos a literatura espírita com muitas provas dessas. Mas eu gostaria de citar uma que fica aqui como referência para vocês estudarem. Vai aparecer a capa dela aqui lá na versão editada desse vídeo, que é o livro Libertação, de André Luiz. No livro Libertação, de André Luiz, há um espírito chamado Matilde. Ela é tão elevada, mas tão elevada, que até para ela se manifestar lá na colônia Nosso Lar, o Aulus precisa doar fluidos. Os espíritos benfeitores precisam, o Aulus não, precisam doar fluidos para ela. E aí o que acontece? Ela, no momento que intercede, que pede socorro para os benfeitores, para os amigos que estão ali agora, vir a pátria material, ao reino material, para poder socorrer a Margarida, que é uma jovem, que tem alguns créditos na espiritualidade por causa de entes queridos, e está atravessando um momento obsessivo muito grave, e eles encontram, então, o espírito Gregório, uma liderança das trevas, um dos grandes chefões dos processos obsessivos. E aí, no momento mais crucial do livro, o momento mais grave é Gúbio, o benfeitor que doa fluidos para
para Matilde se materializar, ele de novo entra naquele estado de torpor, quando o Gregório já os perseguia, quando eles estavam sendo alcançados por uma falange de combatentes do Gregório, e ele à frente, e aí o Gúbio entra em prece, doa flúides e a Matilde se materializa. Se materializa a visão de Gregório, né? Não no nosso plano. Se coloca para ele tão gentil, tão maternal, é um apelo tão generoso que aquele monstro, diríamos assim, nós que fazemos julgamentos, né? Mas para ela não, para ela era só um filho amado que se havia transviado, que se havia desviado do caminho do bem. E ela conversa com o Gregório de tal maneira, com tanta gentileza, derrama sobre ele tanto amor, que aquele criatura terrível, não ia falar o termo monstro de novo, né? Que aquela criatura terrível, no nosso olhar, cede como uma criança e cai chorando nos braços dela. O amor é capaz de fazer isso. O amor é uma força tão transformadora que ele é capaz de fazer isso. E a gente pode pensar assim, poxa, Maurício, mas é uma proposta ousada demais. É uma proposta muito além da nossa capacidade. Eu sou tão pequenino, eu sou tão pequenina, eu ainda tenho tantas imperfeições, eu ainda sou ciumento, eu de vez em quando fico na birra com um ente querido, eu brigo com os meus irmãos, eu brigo com a minha irmã, eu brigo com os meus pais. Pois é, pode ser que a gente não consiga fazer uma passeata amorosa e sufocar todos os clamores de ódio que estão para acontecer aí nos próximos dias, porque as pessoas estão enseguecidas, divididas politicamente, e nós deveríamos aproveitar como espíritas e ser espertos o bastante. Hoje eu tive acesso a um vídeo do nosso companheiro Jorge Larrat, muito interessante, quando ele comenta a respeito dessas questões da divisão e do movimento espírita estar dividido. Ele diz assim, olha, gente, espírita não tem que ter partido político. O movimento espírita, menos ainda ter partido político, apesar do espírita poder se engajar naquilo que ele faça por amor. Porque o ódio, olha só, que frase, o ódio é o partido dos obsessores. Qualquer um, de qualquer viés, de qualquer cor política que esteja, se for fazer campanha de ódio, se sair às ruas para manifestar ódio aos opositores, estará contribuindo para os obsessores, será vítima de obsessão. Mas se nós formos demonstrar amor, demonstrar generosidade e carinho para os nossos irmãos em jornada, nós vamos nos aproximar. Então, espíritas, não caiamos na cilada dos obsessores, de ficarmos nos odiando uns aos outros porque pensamos diferente politicamente. Vamos mostrar o melhor da nossa forma de pensar política? Vamos mostrar aquilo que nós podemos ser de mais gentil a partir dessa forma política e não ver no outro um demônio que precisa ser combatido? Talvez seja a grande mensagem que nós devamos levar para o dia 7, e não a grande manifestação ou a grande divisão que deva acontecer por aí. Sejamos mais inteligentes, não cedamos espaço em nossas mentes e em nossos corações ao ódio, mas enchamos as nossas vidas de amor, porque é exatamente isso que a gente vai fazer. E se não vai dar certo, fazer uma passeata amorosa, porque as falanges do ódio ainda estão aí se preparando e se municiando já há alguns dias, se preparando para as confusões que podem vir, nós podemos, pelo menos, atuar naquele núcleo mais próximo, chamado família. Ajudar os seres que foram confiados a nós, como Emmanuel diz lá no livro Vida e Sexo, né? Às vezes a família é um cadinho para a nossa purificação. Eles se esquentam, eles passam fogo no cadinho, para o cadinho poder, né, vaporizar todas as impurezas e deixar só o material inorgânico, sólido, de valor, de qualidade. E às vezes acontece isso, a família é assim, difícil, né? Nós temos visto essas famílias pegando fogo aí, principalmente de grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp de família é um trem de doido, é um trem de jogar pedra e sair correndo atrás para ver se pega a própria pedra, né? Porque as pessoas não se entendem, cada um quer ter mais razão que o outro. Eu prefiro não participar. Quando eu quero falar com um parente querido, quando eu quero falar com alguém com quem eu tenho grande afinidade, eu mando uma mensagem direta. Mas ficar ali fofocando no grupo da família, vendo quem está brigando com quem, é um desperdício de tempo. É um desperdício horroroso de tempo. Então, na família nós podemos atuar. Mas, e essa é uma questão importante, família é a célula educadora da sociedade. Se o amor faltar ali, a sociedade inteira vai estar sem amor e vai estar doente. E é algo que a gente não pode perder de vista. Nós precisamos investir, não é à toa que o movimento espírita vem investindo em família, em temas sobre família. Desde 1994 foi a primeira vez que apareceu a campanha Família, Aperte Mais Esse Laço, pela FEB, que gerou, inclusive, uma playlist lá no nosso canal no YouTube, vocês podem aproveitar para visitar lá, Família em Foco, em que nós desenvolvemos um trabalho com a nossa companheira Darcy Neves, aqui do CERJ, da Federativa Estadual, com temas sobre família.
Porque é muito importante termos famílias saudáveis. Muito importante nós nos colocarmos diante da sociedade, não de braços cruzados, não omissos, dizendo assim, Deus está no caminho, ou então, como o pessoal fala, que eu fico horrorizado, né? Jesus está no leme, Jesus então morreu afogado. Quem conhece de embarcação sabe, o leme fica lá debaixo d'água. Jesus pode estar no timão, é o nosso timoneiro divino, que controla esse barco chamado planeta Terra, desde a sua criação, mas no leme não está, não. E esse timoneiro precisa dos marujos. Nós somos os marujos dessa embarcação, para poder fazer a embarcação ir para o rumo certo, para poder fazer a embarcação funcionar do jeito certo. Então, quem está pensando em ações, em movimentos transformadores, nenhum problema. Faça com amor. Olhe lá no Livro dos Espíritos, na questão 932, e se pergunte, será que eu estou sendo omisso? E se eu não estou sendo omisso, será que a minha ação é amorosa, é transformadora, ou ela é aquela que acirra os ódios? É aquela que aumenta as divisões? Nós temos que ter cuidado. Entre agir para aumentar as divisões, para acirrar os ódios, é melhor que você fique quieto em casa. Que você fique na sua e aprenda a viver. Primeiro, para depois chegar e ser um transformador de mundo. Ser uma transformadora de mundo. Porque é isso que se espera de nós. Mas, como eu dizia, a sociedade como um todo é muito difícil. Mas na família, principalmente entre os mais jovens, entre aqueles que foram confiados a nós, né? O núcleo mais central da família ali, pai, mãe, ou pais e mães, porque nas famílias com configurações diferentes, nós vamos ter todas essas figuras, e todas elas são família. E todas elas precisam do acolhimento, e todas elas podem encontrar na doutrina espírita meios, ferramentas para alcançarem o melhor do seu potencial de realização no bem. Então, nós podemos acolher os parceiros nessa relação, mais generosos. Há muito tempo atrás, porque a gente já faz esse estudo, já tem mais ou menos uns 16 anos, nós ainda víamos as pessoas anunciando. Eu vi uma vez numa chamada de TV, numa novela dessas que foi veiculada, que é tão complicado perder tempo com isso, né? Mas era um casal que tinha a mesma área de atuação, e aí eles disputavam entre si. Viviam na mesma casa, era um casal. Mas na profissão eles eram concorrentes. E aí o que acontece? O pai manda sequestrar o filho para que a mãe não tenha equilíbrio e conseguir fazer as suas ações, os seus negócios. Olha que coisa de doido, só. Como é que pode um trem desse? Então, é lógico que essa família está doente. É lógico que esses seres coabitam, eles estão todos debaixo do mesmo teto, mas eles não formam uma família. Mas é impossível conviver com o meu cônjuge, é impossível estar com essa pessoa. Bom, para começar, nós escolhemos. E aí, se nós formos estudar lá no Livro dos Espíritos as questões que tratam das uniões antipáticas, eles vão orientar para nós assim, olha, se nós passamos por uma união antipática, se nós tivemos aquele encantamento do primeiro momento, achamos que era o príncipe ou a princesa da nossa vida, depois eles viraram o sapo e a bruxa, é porque a gente estava escolhendo só pela exterioridade, estava olhando só pela aparência física, pela conta bancária, escolhemos errado. E aí, felizmente, gente, existe ex-marido e ex-mulher na relação. Existe ex-parceiro, existe ex-parceira na relação. O que não existe é ex-filho. O que não existe é ex-filha. Então, cada um de nós que assumiu esse compromisso, essa responsabilidade de amar os espíritos que Deus nos confiou na condição de filhos, filhas, educandos, netos, sejamos os melhores exemplos para eles. Façamos a nossa parte, porque às vezes não adianta. A gente está tão ocupado, tão focado em garantir bens para esses filhos, uma fortuna, uma herança, a melhor escola, a natação, o balé, o curso de línguas, e nunca saber quais são os amigos, os coleguinhas com quem eles estão brincando. Em 2006, a primeira vez que nós fizemos esse estudo, houve um fato terrível aqui no Rio de Janeiro, porque num bairro nobre, lá na Barra da Tijuca, um grupo de jovens de classe média alta, muito alta, espancou uma empregada doméstica num ponto de ônibus, perto da madrugada, porque eles acharam que ela era uma prostituta, que ela era uma garota de programa. Só da forma como a coisa foi noticiada já estava equivocado, né? Porque bater na empregada não pode, bater na garota de programa pode? Não é uma pessoa, não é um ser humano. Não é alguém que está buscando caminhos, que pode ser um caminho até que não seja aquele que nós achamos o melhor, mas é o caminho que aquela criatura naquele momento consegue trilhar? E aí, quando o pai de um desses jovens foi à prisão, foi à delegacia para tirar o filho, para prestar depoimento, vai com aquele óculos caro, com aquele carro quase com chofer, e tira o óculos e fala com aquele ar macerado, os olhos vermelhos. Eu não entendo. Esse menino sempre teve tudo. Por que ele fez isso? Ele sempre teve tudo, menos amor.
Sempre teve os melhores tênis, as melhores roupas, as roupas de marca, sempre teve o carro quando fez 18 anos, sem precisar passar no vestibular, porque de vez em quando a gente tenta trocar, né? Ou a aprovação numa universidade pública, principalmente para não ter que pagar a mensalidade, por um carro novo para os nossos jovens, nessa barganha que muitas vezes é estimulante, mas ao mesmo tempo mostra o quanto as criaturas são treinadas para ser mercenárias desde muito cedo. E aí o que acontece? Essas criaturas tinham tudo isso, mas esse pai que estava lá na delegacia, tirando o filho, que espancou a empregada doméstica, nunca desceu para o playground para ver com que colegas o filho estava brincando. Nunca foi buscar ou levar um filho numa festa, numa dessas baladas que o filho ou a filha ia, para ver com quem eles estavam se relacionando. Se eram pessoas dignas, pessoas que também compartilhavam os mesmos princípios, os mesmos valores. E aí, lógico, faltava era amor para essa criatura. Teve tudo do ponto de vista material, mas não teve amor, não teve afeto. E isso é algo que nós precisamos estar muito cautelosos. Será que nós estamos presentes? Porque de vez em quando assim, eu faço todos, eu me sacrifico, eu amo muito meu filho e a minha filha, não deixo faltar nada para eles. E é exatamente aí que é a falta de amor. Porque quando a gente não deixa faltar nada, nós geramos criaturas acomodadas. Criaturas que nos olham, como diz Augusto Cury algumas vezes, como caixa de banco, né? Ah, eu quero um tênis novo. Não posso, não tenho. Aí faz aquela cara assim, você não me ama. E a gente, por culpa, porque está distante, porque está focado em outras coisas, porque não distribui afeto suficiente, vai lá e compra o silêncio. Porque a gente não compra afeto, né? A gente não compra o amor dos filhos. Quando a gente barganha presença por presentes, quando a gente troca presença emocional na vida deles por presentes que se desgastam, eles não dão valor nem ao presente nem a gente. Mas eles sempre vão dar valor à presença. Eles sempre vão lembrar daquele momento que nós estávamos atrás deles, segurando a bicicleta no dia que nós tiramos as rodinhas. Eles sempre vão lembrar daquele dia que nós sentamos no chão para montar quebra-cabeça com eles. Ou que sentamos do lado deles para assistir aquele desenho animado chato, aquele desenho animado que a gente já não aguenta mais, que está vendo pela 15ª vez, mas eles estão com a gente ali do lado. Então, é estar presentes na vida deles e não ficar dando presentes. Certa vez eu ouvi com certa preocupação, um filho estava muito agitado, era uma criança que dava trabalho na evangelização, que os pais estavam sendo chamados na escola porque estavam muito agitados, e os pais estavam atravessando um momento de separação. Como eu disse, para nossa felicidade, porque ninguém é obrigado a viver junto com alguém com quem não tem mais afinidade, com quem não tem mais afeto a trocar, quando não tem mais valores em comum. Para nossa felicidade existe isso. Quem tem dúvida disso e a espiritualidade orienta, vai lá no livro Ação e Reação e vai ver isso acontecer, não é? A espiritualidade mesmo recomendando uma separação para que não aconteça coisa pior. E aí o casal estava passando por um momento de separação. E aí veio o alerta, olha, né, o fulano está precisando de atenção, você está com ele aí. E aí a mãe retruca assim, mas ele tem que entender que ele tem uma mãe que trabalha. E o pai pensando, olhando, considerando, e o dirigente espírita que ouviu essa história assim, mas, na verdade, pais e mães que trabalham. Nós precisamos lembrar que temos filhos. Antes de imaginarmos quanto mais nós vamos ganhar, a manicure depois do expediente, o happy hour com os colegas, o shopping com os colegas depois do expediente, e o filho esperando em casa para fazer lição. Aí nós vamos chegar às 10 horas. Aquela criança de 3º, 4º ano, que está cansada, que já passou o dia inteiro acordada esperando um pouco de atenção, já está pingando sono, vai fazer tarefa de escola? E aí a gente estressa, porque nós também estamos cansados, a criança não está mais disposta a fazer tarefa de escola. Olha a qualidade do relacionamento sendo degenerada, sendo degradada dessa forma. Precisamos ter atenção. Precisamos ter mais cautela, gente. Amar é muito importante. Mas se o amor adoece, as consequências são terríveis. Se o amor se compromete com equívocos, nós causamos e espalhamos sofrimentos no nosso planeta. Nós temos uma história que tivemos a oportunidade, ela não está publicada em livro nenhum. Tem alguns pedaços em alguns dos nossos livros que a espiritualidade nos permitiu colocar ali pelas observações que nos foram levadas, nós somos levados a fazer de algumas cenas dessa história. Mas ela começa no finalzinho do século XVI, mais ou menos ali pelo ano de 1585, nos vinhedos italianos muito ricos, muito abastados. Havia um jovem, que na época tinha mais ou menos seus 18 anos, todo vigoroso, todo sonhador, esperando ser um grande cavaleiro, se meter em aventuras. As histórias de cavalaria estavam tão em voga naquela Itália do século XVI, que as pessoas sonhavam, os jovens tinham essa imaginação. Ninguém sonhava em ser jogador de videogame naquela época, felizmente, né?
E o Lúcio, que era o nome desse jovem, tinha seus sonhos. Como ele era filho de condes e era o primogênito, não cabia a ele se meter em aventuras pelo mundo. Não cabia a ele realizar outra ação que não fosse obedecer aos pais e se preparar para ser o herdeiro de tudo aquilo. O herdeiro do nome, o herdeiro do título nobiliárquico e o herdeiro das propriedades. E aí Lúcio se contentava, sonhando, cavalgando à tarde pelos parreirais, visitando então os campos que ele deveria administrar um dia, na imaginação de que ele estava numa aventura. E aí, no entardecer, e lembremos, né, a primavera no hemisfério norte acontece ali, né, depois do mês de março, entre março e junho, mais ou menos. E é interessante a gente observar que, assim, no finalzinho de abril, plena primavera, Lúcio desce da sua montaria no entardecer e começa a percorrer os vários corredores das parreiras. As uvas estavam começando a querer brotar nos galhos, os primeiros cachinhos, as flores ainda, e estavam lá os trabalhadores preparando tudo. De repente, os olhos deles baixam sobre uma jovem, uma moçazinha, mais ou menos uns 13, 14 anos, que se chamava Ana. E ela, colhedora de uvas, ela estava se preparando para colocar as uvas ali em alguns cestos, aqueles cachos já estavam aparecendo maduros. Só que, de repente, o coração de Lúcio bate forte e Ana baixa os olhos. Ele se sentiu encantado por ela, apaixonado. Olha o amor florescendo. Nós poderíamos dizer, nós espíritas, que aqueles espíritos se reencontravam. Nessa história, aparece apenas como um encontro. O encontro de um futuro conde com uma plebeia colhedora de uvas, que mesmo nos dias de hoje, gente, mesmo no século XXI, ia dar um trabalho danado para dar certo, né? Ia ter que enfrentar um monte de preconceitos, um monte de barreiras, como nós temos visto acontecer aí nas famílias reais de agora, do século XXI, que ainda se mantém nesse mesmo perfil antiquado, equivocado, de que tem que manter o sangue nobre, de que o amor não tem o valor que deveria ter nas relações. E aí vemos quanto sofrimento, quanta frustração, quanta sexualidade deturpada exatamente por causa desses conceitos equivocados. E eu que dizia, se nessa época de agora, esse amor de Lúcio por Ana já seria inviável, no século XVI era mais inviável ainda. E se tornou ainda mais complicado, porque jovem não tem barreiras, né? Nós, às vezes, reclamamos da juventude que ser muito ousada, quebrar padrões, quebrar tabus, mas isso é excelente. Sem a juventude para quebrar tabus e para causar até um certo tumulto na sociedade, que a gente tem que tomar cuidado para não valorizar isso, para não enaltecer só isso, mas vamos enaltecer a capacidade transformadora dos jovens, a sociedade não teria progredido. Nós estaríamos até hoje chamando uns aos outros de vossa mercê. E aí a gente foi transformando, né, o vossa mercê em vós mercê, o vós mercê virou você, e lá em Minas a gente tem só C. Você quer isso? Você quer aquilo? E estamos entendidos. Já resolvemos tudo que a gente precisa saber, sai com C aí. Então, é muito interessante a gente perceber, o jovem é transformador. O jovem tem essa capacidade de transformação. E Lúcio e Ana eram transformadores. Não se preocupavam com a barreira. Começaram a viver ali em segredo, se encontrar às escondidas, para vivenciar essa paixão, esse afeto, esse amor verdadeiro. Era verdadeiro, apesar de passar por um momento muito grave de confusão que eles precisavam experimentar. Só que acontecia um negócio. Naquela mesma plantação havia um outro colhedor de uvas, havia um outro lavrador chamado Girolamo, que tinha verdadeira paixão por Ana, que desejava tê-la por esposa de qualquer jeito, estava se preparando, juntando dinheirinho para ter uma gleba, para poder pedir a mão dela em casamento para os pais. Mas a Ana tinha repulsa por ele. E ela era apaixonada, era amada, amava mesmo a Lúcio. E aí, quando Girolamo descobriu isso, foi lá aos condes, denunciou, estourou um escândalo danado. Os condes começaram a criticar o filho, não aceitavam o relacionamento de jeito nenhum. O Lúcio dizia, mas eu posso amá-la, nós podemos educá-la, fazê-la uma de nós. Os condes, nunca! Você vai se casar com alguém que vai aumentar a nossa fortuna. Você vai se casar com alguém que vai aumentar o nosso poder. Que relações terríveis. Quando o amor é colocado em último plano, é lógico que só pode surgir sofrimento. É lógico que só podem vir dores. E por mais que Lúcio insistisse que não se casaria com mais ninguém, que não aceitaria outra imposição que não fosse estar com Ana, ele ainda era obediente aos pais. Era ainda imposto a obediência, né? E aí os pais percebendo o seguinte, esse menino não vai casar mesmo. Já que ele não vai casar e não vai aumentar a nossa fortuna pelo aumento de poder temporal, tem uma outra saída. Porque essa era a saída das famílias terem poder no século XVI, XVII, né? Ou a criatura virava, casava por interesse, casava para aumentar as fortunas, casava para juntar títulos de nobreza,
ou as criaturas viravam clérigos, viravam sacerdotes. E já que Lúcio não queria se casar, a única saída que sobrava para ele era virar sacerdote. Então, os pais determinaram, antes que ele fugisse, se metesse em aventuras, raptasse Ana para poder viver um amor doido, translocado, sem dinheiro, e depois voltasse para exigir a fortuna, porque ele continuava sendo o primogênito, ele continuava sendo legalmente o herdeiro. Eles determinaram que o Lúcio deveria ser o sacerdote da família, o representante na família no clero, para poder ter poder, para fornecer para a igreja, que era o grande consumidor de todas as épocas, principalmente naquelas épocas medievais ou pós-medievais. E aí o que aconteceu? Lúcio foi obrigado a ir para um mosteiro. Foi obrigado a se tornar um noviço. Gente, no dia em que aquelas vestes de noviço caíram sobre ele, ele se sentiu pesar. Quando as portas do mosteiro se fecharam atrás dele, ele se sentiu odiava os pais que haviam frustrado a sua vida, odiava aquele colhedor de uvas que havia denunciado seu amor. E aí, como a gente dizia, o amor que não é tratado, o amor que não é canalizado para fazer o bem, adoece, e adoece e vira ódio. E Lúcio, então, ficou ruminando ali o que ele ia fazer. O pior de tudo é que, naquela época, isso ainda era o finzinho do século XVI, já não havia tantas vocações generosas assim para servir com Jesus nos grandes mosteiros de pedra de todas as partes da Europa. E ali, aquele que eles viam, aquele que Lúcio foi colocado, a exposição de Lúcio foi ao pior dos piores. Sacerdotes venais, interesseiros, ambiciosos, desajustados na sexualidade, verdadeiros fariseus do cristianismo. E ele começou a pensar consigo, a única maneira dele se vingar de quem ele odiava seria ter poder. E ter poder significaria crescer na igreja, crescer na hierarquia do sacerdócio. E assim ele fez a sua formação, passou alguns anos como noviço. No dia dos votos definitivos, estava lá engalanada a igreja, vieram os pais, vieram os familiares dos outros noviços, e finalmente, quando as vestes de padre pousaram sobre seus ombros, elas caíram como uma mortalha. Morreu Lúcio, o jovem, o dedicado, o apaixonado, e nasceu apenas Padre Lúcio, frio, calculista, sequioso de vingança sempre. E aí ele começa a investir. Se coloca muito gentil, bajulador do prior, que era uma criatura venal, que estava mais acostumado aos banquetes nas casas dos nobres, a dar absolvições por grandes somas doadas ao mosteiro, que ele embolsava boa parte, e Lúcio sabia disso. E por ser tão gentil, por ser tão cúmplice desse prior, acabou logo galgando a condição de secretário do convento, de auxiliar próximo do prior. E começou, então, a conhecer ainda mais todos os seus deslizes, todas as suas falcatruas. Num determinado momento, ele consegue, através dessa bajulação toda, através dessa distinção toda que ele dava a esse prior, que tinha suas ligações com Roma, uma distinção, que na verdade não era um título, não era uma posição, mas era uma distinção clerical de Monsenhor. E aí, quando ele chega a esse estado de Monsenhor, ele pensa, agora é a hora. Este é o momento de dar o bote. Então, ele vai e pressiona o prior. Se ele não ceder esse espaço, se ele não abrisse mão do controle do convento, ele denunciaria todos os deslizes daquele sacerdote, que já era idoso, que não estava em condições de enfrentar nenhum tipo de processo, nenhum tipo de retaliação dos seus superiores. Então, ele cede espaço e, fingindo generosidade, sugere o nome de Monsenhor Lúcio para ser o novo prior. E ele, então, assume o poder que queria. Aquele mosteiro dominava uma região grande da Itália, inclusive a dos vinhedos dos seus pais. Inclusive a região que a sua família dominava, porque fornecia para a igreja, fornecia vinhos da mais alta qualidade para aquele mosteiro e para tantas outras igrejas que eram influenciadas por aquela instituição poderosa. E Lúcio, então, começa o seu processo de vingança no exato momento em que ele se torna o prior. Faz de novo as suas associações espúrias, encontra outros sacerdotes, outros noviços tão equivocados quanto ele para fazer conluios, e começam, então, as estratégias de vingança. A primeira delas foi secar a fonte, parar de comprar os vinhos produzidos na propriedade dos pais. Olha só que vingativo, né? E fazendo, então, com que os bens da família declinassem. Bastou uma denunciazinha aqui, bastou uma fofoca colar, e aquele Girólamo, que havia denunciado seu amor, foi parar e apodrecer nos porões da Inquisição. E assim Lúcio foi varrendo da sua frente, varrendo da sua vida,
todos os adversários que ele odiava, todos os adversários que ele tinha ojeriza. E nisso foi se metendo em aventuras, foi se envolvendo em golpes, foi se envolvendo em situações porque não tinha nenhuma vocação para o sacerdócio, ao contrário. Nele, as energias da sexualidade pulsavam muito forte. Então, ele não se vivenciaria o celibato de jeito nenhum. E tinha aventuras escusas. E nessas aventuras escusas, como semelhante atrai semelhante, Lúcio se aproxima de uma jovem aldeã, interesseira, Maria era o seu nome, que imaginava assim, ele é filho de condes. Se eu tiver um romance com ele, mesmo que seja secreto, certamente vou me beneficiar. E Maria, então, se permite seduzir. Se coloca na condição de ovelha, mas ela era uma raposa, para ser abatida por aquele lobo que era Monsenhor Lúcio, já na faixa aí dos 40 anos. E é interessante porque dessa relação espúria surge, então, um fruto. E Maria, inteligente, se afasta, porque se viesse um escândalo de que ela estava grávida na aldeia, e quem seria o pai, poderia surgir o nome de Lúcio, e todos os seus planos seriam posta a perder. Com uma criança nos braços seria diferente. Então ela se afasta, retira-se com a avó com quem ela morava, e aí com a mãe com quem ela morava, e a avó também, e aí passa um tempo, a criança nasce, ela dá a ele o nome de Carla, era uma criatura esquálida, pequenininha, magrela, né? Não era muito bonitinho, não, como bebês a gente sempre ama, e para nós parecem muito bonitinhos, o Carlo, para eles, tinha essa carinha bonitinha de bebê rechonchudo italiano, do século XVII já, né? Já estávamos aí em 1600 e alguma coisa nessa hora. E aí, então, ela espera mais alguns anos. Quando a criança tinha ali os seus 2 anos de idade, ela pega no colo, coloca a melhor roupa, a roupa da missa, que os pobres faziam, que os pobres utilizavam naquela época, era a roupa da missa, era só para a igreja com a melhor roupa. O resto do dia a dia eram roupas esfarrapadas, eram roupas do campo mesmo. Então, Maria vai até a fazenda onde viviam os pais de Lúcio. Ela já havia planejado o discurso por 2 anos. Falaria que era neto delas, que ele precisava da ajuda para cuidar dele. Quando ela chega na fazenda, ela estava meio depauperada, até mesmo os móveis e as cortinas já estavam meio comidos, meio gastos pelo tempo. Parecia que, financeiramente, a família não estava bem. Mas, mesmo assim, ela pôs o discurso dela em prática. Olha, eis aqui o vosso neto, é filho do vosso filho. Não posso cuidar dele sozinha, diz Maria. E eu venho em busca da sua ajuda. E os condes riram dela, debocharam da sua fragilidade, da sua inocência, apesar da sua ambição. Olha, mulher, vai-te daqui. Imaginas que vamos te dar 1 centavo para cuidar dessa criança? Para cuidar dessa criatura? De jeito nenhum. E não imagines que um escândalo te convenha, porque olha só o que o nosso filho vingativo fez conosco. Estamos à míngua. Estamos quase falidos. Vai-te daqui, porque este bastardo não nos pertence. E Maria, decepcionada com seus planos de grandeza e de nobreza, larga o filho com a mãe, mete-se na vida, e alguns anos depois ela acaba desencarnando num dos muitos prostíbulos que existiam na Itália daquele tempo. O pequeno Carlo vai crescendo e Lúcio continua cometendo os seus erros, e Lúcio continua cometendo os seus desatinos lá no convento, lá no mosteiro. Até que quando a velhinha já estava cansada, idosa, e o neto na faixa dos 17, 18 anos, ela sentia que não ia ficar muito mais tempo na Terra, então ela falou, olha, eu sei quem é o pai dele, pelo menos isso vai ter que acontecer, meu neto precisa de abrigo. E abrigo para órfãos era um mosteiro. Vai até o mosteiro, pede para ser atendida, Monsenhor Lúcio estava ocupado, vem um secretário e se espanta ao olhar para Carlo, porque ele parecia, apesar de muito fraco, de muito magro, o retrato vivo de como Lúcio era quando havia chegado ali. Porque agora o secretário de Monsenhor Lúcio, seu cúmplice, era seu companheiro desde os momentos do noviciado. Então, ele disse que o mosteiro estava ocupado, que o mosteiro estava cheio. Era mentira, não tinha vocação para tanto sacerdócio assim, né? Mas, mesmo assim, a velha pede a ele que se afaste, cochicha no ouvido dele quem era o pai de Carlo. E o secretário de Monsenhor Lúcio fica branco como uma vela de cera. Então, ele aceita o jovem, a velha vai embora, as portas do mosteiro se fecham para ela e ela nunca mais foi vista naquela região. Mas, seguindo em direção ao gabinete de Monsenhor Lúcio, lá vão o secretário e o pequeno Carlo, 17 anos, muito pequenininho, parecia ter 12. Mas, quando eles entram no gabinete de Monsenhor, ele estava assinando uns documentos, pondo seu sinete em outros. Aguardaram um tempo em silêncio, até que, quando Lúcio levantou os olhos, foi a sua vez de ficar branco como uma vela de cera. Ele estava olhando no espelho. Ele estava se vendo. E, de repente, o seu coração pulsou. E, de repente, a história com Maria veio à sua mente. E, de repente, o vazio da sua vida... Olha que coisa interessante, né? O amor, ele pode até ser sufocado pelos nossos erros. Mas ele funciona mais ou menos como aquela madeira que ardeu e se cobriu de cinzas.
Mas se a gente der um sopro, né? Vai se reacender. Vão soprar as cinzas e a chama volta. E foi a mesma coisa. O coração de Lúcio começou a pulsar. Ele não estava mais sozinho. Ele reconheceu naquele menino seu filho. E aí o secretário colocou o Carlos para fora do gabinete, contou para ele a história lá da velha senhora. E Lúcio, que já estava tocado de afeto, que já tinha tido o amor que ele havia sentido antes e imaginava jamais poder sentir de novo, aflorando outra vez, se permitiu, mais uma vez, amar. Se dedicar a Carlos, se encantava com aquele jovem. Ele era simples, ele havia sido criado na aldeia. Tinha, quando estava junto com os outros jovens de origem mais pobre, ali no mosteiro, o sonho de servir com Jesus. Se embrenhava numa mata para levar um pão, para levar um cobertor para alguma família que necessitasse. Mas Monsenhor Lúcio ficou muito preocupado, mas muito preocupado. Porque quando o Carlos estava junto com os jovens mais ricos, aqueles que tinham vindo das famílias nobres, para crescer no sacerdócio e ter poder, ele também sonhava, está tão perto, mas tão perto lá da tiara, né, da estola papais, que a sua vontade dele, Carlos, seria a vontade do Papa. E Lúcio sabia muito bem o que essas intrigas, o que essas tricas políticas faziam dentro da igreja. Quantas pessoas se perdiam por aí. E tomam uma decisão que só o amor é capaz de explicar, que só o amor é capaz de entender. Lúcio renuncia à condição de prior, para poder se tornar um dos preceptores, um dos instrutores e mais de perto acompanhar o seu filho. Ia com ele nas aldeias, aprendia a atender aos pobres, no início com repugnância por aquelas pessoas sujas, por aquelas pessoas famélicas, mas, de repente, quando o Carlos ria e ele entendia a alegria de atender um coração e de saciar um estômago faminto, Lúcio também passou a encontrar a alegria de fazer o bem. Mas, e sempre haverá um mas quando nós semeamos espinhos. Os adversários de Monsenhor Lúcio, todos aqueles que ele havia ferido antes, perceberam que essa ligação era o seu ponto fraco. Apesar de nós entendermos que amor não é ponto fraco de ninguém, não é? Amor é ponto forte, gente. Amor é a nossa maior força. Então, claro, a melhor maneira de ferir a Lúcio seria afastá-lo de Carlos. E assim que o jovem noviço fez os primeiros votos, os superiores mandaram que ele fosse para Roma. E Lúcio sentiu de novo, pela segunda vez na sua vida, outro grande amor ser afastado dele. A primeira vez foi com Ana. A alma se rasgou de dores. Mas agora, já beirando os 50 anos, amadurecido e tendo aprendido com seu próprio filho o que era o amor pelo próximo, o que era servir com Jesus, Lúcio não se permitiu mais tomar pelo ódio, não se permitiu mais querer vingança. E pensava consigo, já que eu não posso mais cuidar do meu pequeno Carlos, que pelo menos eu possa trazer beleza para o mundo. E porque ela já é idoso, porque muitos dos seus antigos adversários já não estavam mais por ali, começou por volta dos 50, 55 anos, a cultivar um jardim em volta do mosteiro que tinha pedras cinzas, mais ou menos ali enfumaçadas, né? E era muito sombrio, ficava no alto de uma escarpa, dominava a região inteira e amedrontava as pessoas. E Lúcio pensava, isso precisa ter mais beleza. E que melhor do que a beleza das flores, não é? E assim ele começou a cultivar um jardim. Percorria as aldeias, conversava com jovens, via em cada jovem um pouco do seu Carlos, do seu filho tão amado. O tempo foi passando, passou uma década, passaram 2, 3 décadas. E é lógico, naquela época, século XVII, ali por volta de 1652, a expectativa de vida não era de alguém chegar aos 85 anos como Lúcio chegara. Em 1652, nos foi permitido saber, Lúcio tinha 85 anos de idade. Era um velho, já todo enrugadinho, com os cabelos todos branquinhos, poucos cabelos que sobravam. E não tinha mais nenhum adversário encarnado. Essa é a questão. Todos aqueles que conheciam o seu passado de dores, o seu passado de males, tinham já partido para o mundo espiritual. E ele era visto pelos últimos 30 anos como um monge generoso, que cultivava um jardim de manhã no mosteiro, e que à tarde ia às aldeias atender e conversar com os jovens nas praças. Certo dia, e de novo, né, numa primavera de 1652, Monsenhor Lúcio estava voltando para o seu mosteiro de uma tarde de conversa com os jovens, quando já, no meio do caminho, ele encontra um outro jovem, de novo na faixa ali dos 18, 19 anos, chorando copiosamente, desesperado. Esse jovem se chamava Piero. Estava triste porque a sua amada, a sua prometida, a sua quase noiva,
havia fugido da cidade, fugido da aldeia. Passou por ali um jovem mais rico, fez algumas promessas para ela, ela montou no cavalinho dele, ó, fugiram numa aventura. E ele sabia muito bem o que podia acontecer com essa jovem. A vida não valia a pena. Era com ela que ele imaginava, Piero, poder formar uma família, ter os seus filhos. E agora estava tudo destruído. E Monsenhor Lúcio, que entendia muito bem a dor dos corações partidos, simplesmente abraçou Piero como um filho. Deixou que ele chorasse, chorasse, chorasse. E depois, se fazendo de necessitado, disse, meu filho, me apoie, preciso chegar ao mosteiro. Deu o braço a Piero e foram caminhando, caminhando, até chegar aos jardins. Aos jardins que Lúcio cultivava com tanto amor. Pararam diante de um canteiro de girassóis que pintava de dourado até onde a vista alcançava, gente. Era lindo demais de ver. Amo girassóis até por causa disso. Também por causa disso, né? Não apenas por causa dessa história. E olha que coisa interessante. Monsenhor Lúcio para respirar, para refazer-se. Piero ainda soluçava. E ele disse assim, meu filho, o que você vê? Ele diz, eu vejo um canteiro de girassóis. Esse canteiro de girassóis nós podemos representar pelo amor entre pais e filhos. Mas e aquele canteiro que nós passamos? Ah, aquele canteiro era de rosas, Senhor. Rosas muito bonitas, rosas muito perfumadas, mas elas todas têm espinhos, e que espinhos grandes. E aí, Monsenhor Lúcio diz, meu filho, as rosas podem representar o amor entre os homens e as mulheres, entre aqueles que devotam a si afetos recíprocos. São lindos, exuberantes, exalam sedutores perfumes, mas se nós não tivermos cuidado, Piero, ou nós vamos nos espetar nas hastes, ou a nossa brutalidade vai despetalar as rosas. E aí Piero tomou um susto e parou de chorar. Será que o velho estava falando que ele havia sido ríspido? Que ele havia sido grosseiro com a amada, por isso ela teve vontade de fugir com o outro? E aí, caminhando então em direção aos girassóis, chegou mais perto de uma flor, mas, disse Lúcio, os girassóis, meu filho, olha só, os girassóis representam o amor que existe entre os pais e os filhos. Veja como são flores vigorosas. Vejam como passam o dia procurando a luz. E aí Piero desperta. Então é isso, Senhor. Vou voltar à aldeia, vou abraçar meus pais, agradecer pelo carinho deles e quero logo ser pai também. E antes que ele saísse correndo, Lúcio segura pelo braço e diz, calma, Piero, tem calma. Observa na nossa caminhada. Antes de chegar aqui no canteiro dos girassóis, nós passamos pelo canteiro das rosas. Antes que chegues ao canteiro da paternidade, aprenda a transitar no canteiro da afetividade do casamento. E deixou que Piero se fosse. Deu-lhe um beijo, entrou no mosteiro. No dia seguinte, quando Monsenhor Lúcio se preparava para o seu dia de atividades, um noviço chega e avisa que ele tinha visitas. Nunca acontecia isso, mas estava lá. Foi ao salão e Piero andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Senhor, tu salvaste a minha vida ontem. Olha só, Piero estava pensando em se matar. Quando me mostraste o caminho de ser pai, de cultivar os girassóis, mas agora me explica por quê? Por que a vida é tão dolorida? Por que nós padecemos tanto? E aí Monsenhor Lúcio foi com ele até a biblioteca do mosteiro, fez que ele se sentasse com muito custo, pegou um livro grande, era a mensagem do Evangelho, naquela época manuscrita, né? Abriu numa página que estava marcada por uma rosa, seca, desidratada. E ele disse assim, Piero, o que você vê? E Piero responde, eu vi uma rosa marcar um livro, uma página de um livro. Ele disse, não, meu filho, esta rosa não é igual àquela que está lá nos campos. Ela não foi deixada ao tempo. Ela não foi deixada às intempéries. É lógico, com o passar do tempo, ela não tem mais o viço, não tem mais a cor, mas ainda traz um pouco dos perfumes e aproximou a rosa seca das narinas de Piero. Mas esta rosa está aqui, meu filho, porque ela marca a mensagem mais linda que a humanidade conhece. E quando Piero leu, estava lá a resposta de Jesus aos fariseus sobre qual era o maior mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Piero pergunta, mas Senhor, se é isso que nós temos que fazer, se a relação entre as pessoas, os afetos, os homens, as mulheres, porque na época de Piero era essa relação que formava os casais, que formava os pares, era que eles podiam trabalhar. É tão atritada, é tão difícil assim. Como lidar com elas? Não a deixes ao desamparo. Cultiva, protege-a. Às vezes é necessário tirá-la do campo e guardá-la dentro das páginas de um livro, do livro da tua alma. Mas e os girassóis? Pergunta Piero. Os jovens são tão acelerados, né? Ah, meu filho, essa é uma outra história. Depois eu te conto.
E esse depois eu te conto durou mais 10 anos de convivência. Piero começou a ajudar Monsenhor Lúcio de manhã a cultivar os jardins, levava outros jovens para conversar com ele, bebia lições. Essas lições nós colocamos algumas delas lá no nosso livro, Lições de Amor em Duas Eras. Algumas das observações que nós fizemos, algumas das histórias que nós pudemos assistir em desdobramento de Monsenhor Lúcio contando para Piero e para os jovens que se sentavam em torno dele numa árvore bem copada, perto dos jardins, quando descansavam, quando relaxavam das lidas das flores. E aí nós colocamos algumas dessas histórias no livro Lições de Amor em Duas Eras, que felizmente está publicado aí, ainda tem alguns exemplares. E aí Piero foi passando esse tempo aprendendo com seu mestre. Mas vamos lá, né? Temos que convir. Se já tinha 85 anos quando conheceu Piero, 2 lustros, 10 anos, era uma raridade ainda alguém chegar aos 95. E o pior é que aquele ano de 1662 tinha tido um inverno tão rigoroso. Dezembro, janeiro, fevereiro, no hemisfério norte daquele ano tinha sido crítico. E Monsenhor Lúcio, que já era muito fraco, estava agora com uma doença respiratória e prestes a desencarnar. Piero é quem cuidava dos jardins e, ao entardecer, conversar com seu mestre, com seu amigo, com seu pai da alma. E não é que naquele dia chega perto dele assim, Senhor, eu aprendi tanto contigo, mas ainda me pergunto, por que os girassóis são a representação do amor entre os pais e os filhos? E Lúcio dá um sorriso falho e diz assim, meu filho, você já tem a resposta. Olha os girassóis. São flores robustas, resistem aos vendavais, resistem às intempéries, passam a vida a buscar a luz e, quando já enfraquecidos, lançam as sementes ao solo. As que alimentam os pássaros vão com eles, mas muitas permanecem e geram outros girassóis. É assim, meu filho, que o amor dos pais se perpetua no amor dos filhos. Beijou a mão do discípulo, virou para o lado e desencarnou suavemente. Piero sentiu muita falta de Monsenhor Lúcio. Sentia muita saudade. Todo o reconhecimento por aquele trabalho dos últimos 40 anos, as pessoas se esquecem da nossa maldade quando nós somos bons. Pensemos nisso. Mesmo que nós tenhamos errado muito nessa existência. A atitude de Lúcio, depois de 40 anos fazendo bem, pode sim, como dizia Pedro lá na sua epístola, cobrir a multidão dos erros. Fazer com que se esqueçam os erros, ou que se atenuem esses erros. E aí, o quartinho lá, a cela de Monsenhor Lúcio foi mantida, intacta. Para visitação até, para lembrança daquele sacerdote. E Piero tinha acesso a ela. Virou o jardineiro oficial do mosteiro, cresceu, casou-se, formou sua família. E um dia ele estava lá, já mais ou menos uns 2 anos depois da desencarnação de Monsenhor Lúcio, e ele então observou que havia uma caixinha de madeira entalhada debaixo de uma mesa, que ele dificilmente havia percebido. E olha que coisa interessante, gente. Ele abre a caixinha e encontra várias relíquias de Monsenhor Lúcio. Claro, aquela rosa lá que estava no livro, que tinha sido uma lembrança do amor de Monsenhor Lúcio por ano. Várias folhas de papéis amareladas, que eram cartas, que eram mensagens. A última folha ainda estava clara. Parecia ter sido escrita recentemente, antes de Monsenhor Lúcio desencarnar, poucos dias antes. E quando Piero a abre, ele começa a chorar copiosamente. Porque ele, que sempre havia sentido Monsenhor Lúcio como um pai espiritual, acabou descobrindo que Monsenhor Lúcio também o sentia como filho. As últimas palavras de Monsenhor Lúcio naquela encarnação eram um acalanto, uma canção de ninar, e um acalanto para Piero. E para nossa felicidade, também podemos trazê-lo, claro, com direito à tecla SAP, né? A espiritualidade traz traduzido do italiano para o português para nós, e nós deixamos também no livro Acalanto para Piero, essa observação do mundo espiritual em que Monsenhor Lúcio se despede de Piero dizendo mais ou menos o seguinte, olha só, tenho braços fortes, doce filho de minha alma, para abrigar-te e proteger-te, guardar-te junto ao meu peito, fazer-te dormir. Qual anjo de luz que és, ao som das suaves batidas do meu coração de pai. Tenho olhos bem vivos, doce luz da minha vida, que te podem ver ainda quando não estás aqui. Percorrem o mundo todo, se necessário for, para ver tuas conquistas, teus passos na luz, no bem. São olhos que reluzem, chispas de um sol que brilha no meu coração de pai. Tenho mente e coração, doce menino que me encanta, para buscar o melhor de mim e ofertar-te por dádiva de amor. Deixa-me guiar-te, fazer-te para a luz e para o bem, fazer-te sábio e bom, mais que um homem, um anjo de paz e amor. A grande,
a verdadeira força do meu coração de pai. Ah, doce filho de minha alma, eu sigo os teus passos, vejo o teu progresso, te aconchego em meu peito e velo o teu suave sono. Felicidade sublime, amar-te tão intensamente, sentir que és parte de mim, amigo, companheiro, meu filho, meu amado, meu doce menino. Minha felicidade é amar-te, cantar este suave acalanto e te fazer dormir, contar histórias tão simples e te fazer sorrir. Meu filho amado, o teu sorriso é o meu sol, a minha força de vida. Mesmo que eu me vá, este amor é tão forte que estarei sempre contigo. Sentir-me-ás todos os dias em teu coração, em teus pensamentos. Agora dorme, minha amada criança. Em meus braços fortes, estás seguro e em paz. Junto ao teu coração, eu sei que sou feliz. É a força do amor que resgatou o criminoso Lúcio de tantos delitos com Jesus e contra Jesus, e fez dele um tarefeiro do bem. Monsenhor Lúcio e Piero ainda se encontraram numa outra existência no século XVIII, mais ou menos uns 100 anos depois, um pouco produtiva, porque estavam num mosteiro, ambos sacerdotes, não conseguiam fazer muita coisa. Mas olha que alegria, o amor é tão grande e transcende tantas eras, que o ocaso do século XX, a alvorada do século XXI, fez que, finalmente, Lúcio e Piero se encontrassem, agora como pai e filhos biológicos, para continuar aprendendo com seu filho, Lúcio se fazer uma pessoa melhor e ofertar por dádiva de amor a Jesus e a todos os corações jovens e a todos os corações necessitados aquilo que ele puder oferecer da grande, da poderosa força do amor. Meus irmãos queridos, se a força do amor foi capaz de transformar aquele sacerdote vil em uma criatura dedicada ao bem, apesar das imperfeições que ainda arrasta, o que não fará por nós com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz? Ficam essas reflexões e a nossa gratidão imensa por vocês terem me ouvido e o meu pedido de perdão por ter passado da hora um pouco, mas essa história sempre nos toca muito profundamente. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela atenção. Nós é quem agradecemos, querido amigo. Eu vou dar um aviso e depois peço que você faça a prece de encerramento. Tá bom? Sim, sim. Meus amigos, quem irá nos falar no final, no domingo que vem, será Eliomar Borgo. Ele ainda não me passou o tema, mas tão logo ele me passa, a gente vai fazer o post de divulgação e iremos divulgar para vocês, tá? Lembrando a todos que as casas Antônio de Pádua e Francisco Cândido Xavier mantêm as suas atividades na modalidade online, né? Então, que possamos todos nós nos esforçarmos por participar dessas atividades, porque certamente nós estamos sendo muito, muito beneficiadas por essas atividades, né? Agradecemos a presença de todos, queremos deixar aqui o nosso desejo sincero de uma excelente semana, com muita saúde e paz para todos nós. E mais uma vez, Maurício, nosso muito obrigado. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue lhe amparando e assistindo, para que essa boa vontade, essa dedicação em divulgar a doutrina espírita neste trabalho que você faz, perpetue por toda essa existência. Tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, tá? Faça a prece de encerramento. Faço sim. Aliás, Tereza, lembra que o Vitor Hugo gosta muito de fazer a prece de encerramento quando ele for fazer palestra, tá? Tá bom. Um presente que vocês vão dar para o meu filhote é deixar ele fazer a prece. Tá legal. Vamos ver se ele consegue que ele fale para nós. Vou dar uma cutucada para ele te responder. Tá bom. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento feliz. Agradecemos por compartilhar essa mensagem, por realizar com os benfeitores espirituais essa caminhada rumo ao bem. Te agradecemos, Mestre, e pedimos que nos ilumine em todas as nossas tarefas. Que ilumine os irmãos que estão aqui, para que nós possamos sempre, sempre estar convosco, Jesus. Muito obrigado, meu Mestre. Muito obrigado, amigos espirituais, e que possamos ter fim de noite e a semana que se abre
com uma semana produtiva do ponto de vista do Espírito. Paz e bem a todos nós. Que assim seja. Né? Então, vamos... E é isso, pessoal. Cá estamos nós, agora trocando de fone aqui, porque a bateria durou certinha. Mas já posso cortar isso lá na edição, né? Vamos dedicar a nossa noite de hoje e amanhã em nossas preces por nossa nação. Né? Com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Lembrando, visitem lá o meu canal no YouTube, hein, gente? Se inscrevam lá. É isso aí. Tchau, tchau.